Bom, em relação à minha trajetória na medicina, assim, eu sou do interior de Minas, numa cidade pequena, assim, Barbacena. Eu sempre falei com meus pais assim, eu quero ser médico, porque eu tinha muita curiosidade de saber sobre o corpo humano, sabe? Desde ali o ginásio, que eu gostava de estudar era mais a parte de biologia, e ficou na minha cabeça assim, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Na minha família, assim, nem minha família perto, nem longe tinha médico. Aí minha mãe falou assim, tá bom, vai ser médico, e foi dando asas, assim. E aí eu sabia que para eu poder fazer medicina, teria que ser numa faculdade pública, porque até na época meus pais jamais teriam condições de pagar uma faculdade particular e tudo. Então assim, para passar numa faculdade pública, uma faculdade federal, eu teria que estudar muito. E eu saí dessa cidade de Barbacena para fazer o segundo grau, né, primeiro, segundo e terceiro ano, em Juiz de Fora, que era uma cidade um pouco maior, onde tinha uma faculdade federal. Então aí eu com 14 anos já saí de casa com o intuito de estudar, tá? Na época eu ganhei bolsa de 70%, no segundo ano 80%, e no último ano ali pré-vestibular eu ganhei já a bolsa de 100% para estudar. Sei que no terceiro ano já sentei a bunda, estudei e acabei passando na Faculdade Federal lá de Juiz de Fora e coloquei na cabeça assim, eu vou passar, sentei, estudei e acabei passando. Em relação ao meu processo de preparação para a residência, eu já sou formado há um bom tempo, eu já tenho 22 anos de formado, então na minha época não tinha cursos preparatórios, na época eu acho que existiam, eu estava iniciando um curso preparatório que eu acabei não fazendo, então assim, na minha época, como que eu estudava para residência médica? As aulas da faculdade e sentar e estudar livro. O que a gente conseguia, às vezes, era provas de algumas instituições e estudava por provas também. Mas era aquele meio arcaico hoje que, tipo assim, na verdade não é nem arcaico, né? Que é pegar aqueles livros grossos de medicina, que atualmente hoje nenhum aluno de medicina estuda, e realmente estudar a semiologia, estudar as especialidades para fazer as provas. Porque realmente na minha época não tinha curso preparatório. Eu acho que hoje em dia, do jeito que tá tão fácil, assim, a globalização, a internet está tudo tão na mão, sabe, que hoje está muito mais fácil para você estudar a banca que você quer prestar a instituição. Na minha época não, eu falava assim, eu quero ir para São Paulo, vou lá fazer umas, sei lá, 6, 7 instituições, quero talvez no Rio escolher uma ou outra faculdade, mas o estudo era estudo clássico mesmo, sentar e ler livro. Em relação aos estudos, assim, gerenciar tempo de estudo, de vida pessoal, eu sempre estudei muito, sabe, então desde na época do vestibular, eu já tinha na minha cabeça que eu precisava passar numa faculdade pública, que eu não teria condições, meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade particular. Então eu ia de manhã pro colégio, saía lá meio-dia, 1 hora, chegava em casa, sabe, era estudar o dia inteiro até meia-noite, acordava, isso era a rotina. Então assim, eu meio que abdiquei da minha vida pessoal. Então assim, festa, uma ou outra festa de família, mas assim, a minha vida era basicamente escola, estudar, até que eu passei. Eu nunca pensei em desistir em nada na medicina, nem na medicina, nem nas minhas especialidades. Quando eu entrei na medicina, ela era uma profissão mais valorizada. Hoje eu vejo que não está tão assim. Não sei se pelo número de faculdades que disparou pelo Brasil afora, eu acho que talvez a qualidade de ensino não tá lá essas coisas, tá? Tem muita faculdade particular, o ensino tá ruim. Eu digo isso porque eu vejo os médicos novos saindo das faculdades. Então isso me dá um certo desespero, sabe? Então tipo assim, desanima pela classe médica estar assim, desanima. Mas por que eu não desisto assim? Na verdade, a medicina para mim eu considero como um dom. Eu não fiz medicina pelo dinheiro, eu não me vejo fazendo outra coisa, tá? Tanto é que até hoje, eu faço plantão em Hospital do SUS de São Paulo, porque eu amo assim, amo operar urgência, amo operar trauma. Pelo dinheiro? Não, tá? Não que eu poderia estar fazendo uma outra especialidade, mas sossegado, ganhando mais dinheiro. Ou poderia estar não só dentro da medicina, eu poderia estar fazendo uma outra coisa da vida, uma outra profissão. Então, o que me estimula, acho que assim, é o que eu gosto. Na época que eu estudava, tanto para vestibular quanto para prova de residência médica, eu sempre gostei muito de ler livro, de rabiscar livro. E eu sempre fiz muito resumo, né? Então, tipo assim, tudo que eu lia, eu fazia resumo. E na época que eu conseguia, tipo assim, não era o acesso às provas, não era tão grande, mas o que eu podia fazer de provas antigas, né, fazer questões daquelas instituições que eu escolhi para prestar residência médica, por exemplo, eu fazia. Então era basicamente resolver questão, tá, ler material, assim, livro, texto mesmo, e fazer muito resumo. Eu gosto de estudar escrevendo, tá? Então era uma das formas de
de aprendizado que mais me ajudava a fixar a matéria. Quando eu passei na residência médica, eu tinha acabado a faculdade, eu queria muito vir para São Paulo. E quando eu descobri, tipo assim, eu tinha passado... É uma história muito engraçada. Tava na fila de espera do IANSP, estadual de São Paulo. E eu lembro que foi a minha festa de formatura, final de dezembro. E aquela festa da formatura que vai até às 7 da manhã e tudo. Eu peguei as coisas assim, tava em Juiz de Fora, né, onde me formei. Juntei a minha mala, tudo, tô indo pro interior, pra casa dos meus pais, em Barbacena, com meus pais, num dia de chuva. Eu sei que eu peguei minhas roupas, tudo, e peguei um monte de telegrama. Na época era muito telegrama. Tô voltando lá na maior ressaca, debaixo de uma chuva, vendo os telegramas. E um dos telegramas era justamente do IANSP e que falava assim, você tem que comparecer, isso era um domingo, na segunda-feira, tipo 7, 8 horas da manhã, para você fazer a sua matrícula aqui no IANSP em São Paulo. Eu lembro assim, pai, para o carro, assim, a gente estava saindo de fora, debaixo de uma chuva, eu meio que de pijama, coloquei uma roupa qualquer. Meu pai deu meia volta ali na estrada, me largou na rodoviária. Eu lembro que eu peguei o busão para São Paulo, desci sem conhecer nada, sabe? Peguei metrô, fui parar lá no IANSP, fiz a minha matrícula. Então isso é uma das coisas que me marcou quando eu passei na residência médica. Então foi mais ou menos assim, sabe? Descobri no telegrama, voltando para casa, debaixo de chuva, mas ao mesmo tempo que saí correndo de Minas, porque senão eu ia perder a matrícula em São Paulo. Acabou que eu vim, fiz a matrícula em São Paulo no IANSP, depois eu passei no sul de São Paulo, acabei fazendo outra residência. Mas é uma história que eu gosto de contar também. Bom, se você está se preparando agora para a residência médica, seja uma corujinha, seja aluno do Estratégia Média, porque o nosso material eu considero um dos melhores materiais do mercado. Tanto que você vai fazer o curso extensivo, vai ver o banco de questões, o cuidado que nós professores preparamos o material com tudo assim, enxuto para você. Eu duvido que você, se estudar todo o material, você não vai passar numa prova de residência. Então a primeira coisa assim, você que quer passar numa prova de residência, saiba que você vai ter que abdicar de muitas coisas na sua vida, porque é um objetivo que você quer. Então assim, é temporário. E para você alcançar esse objetivo, você precisa estudar, não tem mistério, tá? Então assim, e hoje em dia é muito mais fácil você ter aulas online, vídeos, livro-texto, acesso a professor, banco de questões, e tem inúmeras ofertas no mercado. Eu realmente considero o material do Estratégia um material excelente, tá? Que tem, assim, praticamente tudo que você precisa saber para você ser aprovado na residência médica. Então, assim, a primeira coisa, põe na sua cabeça que você vai ter que abdicar de algumas coisas na vida e que você vai precisar estudar. E escolha um curso que te ofereça um bom material para que você consiga passar na sua prova. Bom, quando eu dou aula de Estratégia Média, assim, para quem já assistiu minhas aulas, assim, vê que eu coloco muito a minha experiência pessoal durante as aulas. Eu dou muita aula de trauma, muita aula de abdômen agudo. Meu dia a dia, assim, eu trabalho em pronto-socorro de urgência, tá? Eu dou plantão de 24 horas com o residente. Então, assim, uma das coisas que eu amo é atender trauma, uma das coisas que eu amo é atender urgência. E toda vez que eu tô dando aula de abdômen agudo, de apendicite, de trauma, de baleado, de esfaqueado, eu sempre lembro de atendi um paciente assim, assado essa semana, que tive que operar, fez isso. Então, assim, não é só porque está escrito no livro, a gente realmente faz isso na prática. Então, eu estou sempre trazendo casos da minha vida real para as minhas aulas. Tá? Então, eu faço muito pronto-socorro, eu também trabalho no IML, então, assim, eu atendo muito trauma no IML, assim, aí já é o paciente, já é o cadáver, o pós-morte, mas por que morreu, sabe? Eu vou descobrir a causa da morte. Será que se tivesse sido operado, talvez tivesse sobrevivido? Não, a gente vê a TLS, aquelas lesões com morte imediata, que não tem realmente o que fazer. Então a gente descobre isso tudo no IML. Então eu estou sempre trazendo a minha experiência para as minhas aulas. Isso aí, sempre, porque isso ainda para mim é rotina. Eu vivo no pronto-socorro, eu vivo no IML, eu tenho muito contato com o paciente. Então assim, toda vez que eu estou dando aula, eu sempre lembro de um caso referente àquele tema, eu trago na explanação da aula. Eu acho que hoje, para você passar numa prova de residência, assim, uma técnica que a gente usa bastante, que a gente sempre fala nas aulas, é resolver a questão. Atualmente, assim, a gente sabe que existem inúmeras instituições que têm prova de residência. Obviamente você não vai fazer todas, então você vai escolher aquelas questões, aquelas instituições específicas. Eu quero passar em São Paulo, por exemplo, quero fazer SUS, quero fazer IANSP, quero fazer o Einstein, ou quero fazer Henriques no Sul. Escolha a sua banca. A partir daí, você vai ter que fazer todas as questões daquela banca. Tá? Aí, baseada na engenharia reversa, a gente sempre levanta, não, aquela banca gosta de tal tema, então você tem que saber tudo sobre aquele tema. Então, estude a banca, e você estuda a banca que você quer através de questões. Tá? Obviamente, você precisa saber um pouco de tudo, de todas as especialidades, sim, mas eu acho que
Se você estudar a característica da banca, os temas que ela mais gosta, que mais caíram nos últimos anos, fazer todas as questões dos últimos anos é sucesso garantido. Mensagem para os futuros residentes. Primeira coisa, vocês estão cuidando de pacientes, tá? Empatia. Primeira coisa, assim, sabe, sempre se coloque no lugar do paciente, da família do paciente. Sempre queira dar o seu melhor porque você está cuidando de vida. Eu acho que, assim, o meu recado, o meu conselho, o que eu espero, assim, dos meus residentes é que eles atendam o paciente com a maior excelência que eles possam, que eles tenham a preocupação de realmente resolver o problema, realmente resolver a dor daquele paciente, tá? Se você tiver essa intenção, certo? Você vai ser, tipo assim, sabe? Você vai ser um médico de sucesso, um cirurgião, um pediatra, porque realmente, assim, você tem um dom da medicina de querer tentar ajudar o próximo. Então, eu acho que, assim, é o que eu brigo com meus residentes. Eles querem, tipo assim, cirurgião gosta muito de operar, mas residentes de cirurgia, vamos operar, vamos operar, vamos operar. Mas peraí, né? A gente não tem só que operar, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, eu acho assim, se você cuidar bem do paciente, não ficar só nisso, do cirurgião, quero operar sem ter indicação, isso não existe, tá? Então, é o dom da medicina. Então, queira resolver o problema, queira resolver a dor daquele paciente que está tudo certo.